Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor André de História. Hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre o Antigo Regime. Estamos, lógico, todos preocupados com o Covid-19, temos que manter nosso isolamento social e por isso estamos aqui para ajudar você em suas aulas. Você viu no nosso roteiro, você deve ter assistido a nossa videoaula. O Antigo Regime é um período importante ali da história, é um período em que várias coisas acontecem ao mesmo tempo e depois de você já ter estudado nas unidades anteriores a colonização da América, o Brasil colônia, a economia do açúcar, claro que você já travou contato com algumas características do absolutismo, por exemplo, o mercantilismo. O Brasil adotar o pacto colonial, ou melhor, o Brasil ser obrigado a adotar o pacto colonial, a ideia de vender caro e comprar barato, isso o Brasil era a colônia de exploração, o Brasil vendia barato, comprava caro de Portugal, são características do Antigo Regime. Agora, fazendo um resuminho rápido para você, né, para você poder entender legal, o absolutismo, o Antigo Regime, ele se resume numa coisa muito fácil de você pensar. Quando o rei diz o Estado sou eu, essa frase é de Luís XIV, a gente já tem uma lógica, já tem uma noção, né? E aí, a partir do momento que você entende que o Estado sou eu significa centralização do poder, você começa a analisar como esse poder se centraliza. E aí a gente estabelece basicamente um tripé, onde o rei se sustenta. Esse tripé se compõe por nobreza, que vai ficar responsável, digamos assim, pelos cargos públicos, ficar responsável pela parte administrativa do Estado. Burguesia, que é aquela rapaziada dedicada ao comércio, como você já estudou em aulas anteriores. A burguesia é o sustentáculo financeiro do Antigo Regime. E a igreja, que dá o sustentáculo, digamos, ideológico, né? Quando o rei diz o Estado sou eu, as pessoas querem saber de onde vem esse poder. E aí vem a teoria do direito divino, proposta por um bispo chamado Jacques Rousseau, que pegou bem na Europa, né? Muitos reis adotaram isso e basicamente até hoje você tem algumas sociedades com esse tipo de proposta. Estudado esse tripé, você parte então para a simbologia do Antigo Regime. E aí você tem já na abertura da sua unidade, na página número 45, uma imagem muito interessante que mostra como é simbólico ser o rei, né? Se você tirar toda aquela parafernália, se você tirar toda a roupa, ele é uma pessoa comum, uma pessoa super normal. E aí, a partir dessa imagem, você começa a construir essa simbologia toda do Antigo Regime, em que algumas atividades, inclusive, até aparecem. Outra coisa que chama atenção muito nesse Antigo Regime é o seu modelo econômico, conhecido como mercantilismo, onde algumas características, como, por exemplo, balança comercial favorável, metalismo, protecionismo, tudo isso faz parte desse contexto. E aí, foi pedido a você para fazer alguns exercícios, né, para você fixar bem essa aula. Na página número 48, você tem ali um exercíciozinho que tem um texto, onde, né, você tem ali a ideia do poder do rei, né? Ele coloca assim para você: é somente na minha pessoa que reside o poder soberano. É somente de mim que meus tribunais recebem a sua existência e a sua autoridade. Então, ao ler esse texto, você percebe que o rei está se impondo sobre os demais poderes, se é que podemos dizer assim, já para aquela época. Aí ele pergunta para você: com base nesse documento, analise as seguintes afirmações. O item 01 diz: foi no período moderno que progressivamente os reis conseguiram eliminar ou enfraquecer sensivelmente os poderes locais medievais. Ou o que a gente chama de modernidade, né? Formação do Estado Nacional, renascimento, reforma, expansão marítima. Você realmente tira o feudalismo de cena. Então o item 1 é verdadeiro. O item 2. O documento refere-se diretamente ao poder supranacional da Igreja Católica, que influenciava ilimitadamente a coroa real francesa. Não, o documento não fala disso, meu querido. O documento fala sobre o poder do rei. Nós sabemos que a Igreja estava presente no processo, mas colocado ali que ela influenciava ilimitadamente, não, esse termo é falso. 04. A resposta do rei ao Parlamento de Paris pode ser considerada uma carta de boas intenções no sentido de separar as funções do rei. Não, o rei está dizendo, olha a primeira frase, é somente na minha pessoa que reside o poder soberano. Então, falso. O último item. No documento, o rei deixa claro ao parlamento como ele encara o próprio poder, em uma explícita identificação que faz de si próprio com o poder estatal. Lembre-se da frase, o Estado sou eu. Você consegue responder várias questões a partir dessa frase. Aí você tem uma outra atividade na página seguinte, onde um historiador chamado Peter Burke, né, ele faz algumas considerações ao reinado de Luís XIV.
E aí ele pergunta para você assim, né? Explique por que o historiador Peter Burke considera que a fabricação da imagem pública de Luís XIV foi um processo publicitário. E aí a gente lembra da primeira figura que eu mostrei ali para você. Vai existir toda uma máquina estatal para criar uma imagem de um rei importante, de um rei até divinizado. Então, como explicaríamos isso? A partir de uma máquina gerada pelo Estado, o rei realmente tem sua imagem construída. Ele não é aquela pessoa que as pessoas imaginam ser. Você viu pela primeira figura ali, né? Tirou todo aquele aparato, tirou as roupas, tirou a peruca, tirou o sapato. Quem é aquela pessoa? E na letra B diz assim: é possível afirmar que a mídia detém o poder na fabricação da imagem pública dos governantes? Justifique sua resposta fornecendo exemplos de situações que a sustentem. Ah, meus queridos, aqui temos bastante, né? É possível afirmar que a mídia detém o poder? Sim, a mídia fabrica governantes. Exemplo, Adolf Hitler na Alemanha. Tinha uma máquina de propaganda imensa e a imagem que ele criou, até hoje, né, pessoas acabam aceitando, achando que ele era realmente o suprassumo. Joseph Stalin, na União Soviética, também tinha uma máquina de propaganda muito grande. Getúlio Vargas no Brasil. Quer mais exemplos? Podemos dar, tem inúmeros. No Brasil, então, Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, Fernando Collor, Luiz Inácio Lula da Silva, o atual presidente, né, Bolsonaro. Então, existe sim um poder muito forte da imprensa, da mídia ou da propaganda em relação a criar, né, esses personagens. Mas vamos em frente. Foi pedido também a vocês para fazerem um exercíciozinho na página número 53, onde nós temos aqui documentos, né, textos apresentando, né, como era a corte francesa, como é que se vestia, como é que se relacionava as pessoas que frequentavam a corte. E aí ele coloca para você assim, né? Sobre o ritual de corte descrito nos fragmentos reproduzidos, assinale verdadeiro ou falso. O primeiro diz assim: as atitudes em relação à hierarquia social são apresentadas com muita nitidez nas descrições do ritual do Lever. Sim, quando a gente lê o texto, a gente vê claramente como era o vestido, como era a saia, quem presenciava, quem não presenciava, quem não... A dama de honra devolveu a blusa à criada que pretendia... Então, pessoal, sim, fica muito claro no texto. O segundo item: cada ato no decorrer da cerimônia tinha um valor de prestígio bem definido que recaía sobre os participantes. Você que leu o texto aí, ficou bem claro para você que todas as pessoas naquela corte, naquele teatro, tinham uma função. Terceiro item: a vida diária do rei e da rainha compunha-se de ações que não eram simplesmente recorrentes, mas carregados de sentido simbólico, porque eram desempenhadas em público pelo rei ator ou pela rainha atriz. Aquela imagem que inicia a nossa unidade mostra bem isso, né? O rei era um personagem, o rei era um ator, como diz o texto ali, verdadeiro também. A próxima: a sucessão de pessoas encarregadas de vestir a rainha era organizada para privilegiar o estado social de cada uma, ou seja, ressaltar a hierarquia que caracterizava a sociedade da corte. Até entre os empregados havia essa hierarquia. Quem estava mais próximo da rainha, quem estava mais distante, quem vestia o sapato, quem colocava a peruca. Meus amigos, era um esquema. Então, também verdadeiro. E o último: a importância dos rituais diários do rei e da rainha era apenas superficial, já que poucas pessoas levavam a sério as etapas cerimoniais e os atos do rei, os quais, por nunca serem planejados, mudavam constantemente. Aí já não, né? Você tem um poder simbólico ali muito grande e havia uma regra de etiquetas, até hoje. Vai lá na Inglaterra lá e tenta pegar na mão da rainha para você ver se você consegue. Tenta abraçar a rainha. Não vai conseguir. Então, existe um protocolo de ações que o texto nos dá muito claramente. Esse item aí é falso. Meus queridos, espero que vocês continuem fazendo suas atividades, levem muito a sério esse isolamento social, é muito importante nesse momento, e nos vemos em algumas outras aulas aí. Um abraço a todos, continuem seus estudos.